Olá, estamos aqui no nosso encontro podcast. O tema a ser estudado é a invalidade do negócio jurídico. Eu estou aqui com os meus amigos Iago, João Vitor e Matheus, e a partir de agora iremos iniciar. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui, como o nosso amigo Ricardo disse aí, para falar sobre a invalidade do negócio jurídico, né, cara? A posição que ela ocupa aí dentro do direito civil por tratar da eficácia e proteção da ordem jurídica diante de negócios conforme dados aí em desconformidade com a lei, né, cara? São negócios aí que uma pessoa pode aí pedir aí a anulabilidade do negócio, se ela se sentir ali, porventura ali, se ela se sentir invalidada no negócio, ou ela se sentir passada para trás, ou algo do tipo, né? Cabe ressaltar também que a invalidade do negócio jurídico ela estabelece um sistema, né, que a gente pode chamar de nulidade e anulabilidade. Cada um ali deixando ali os seus requisitos e efeitos próprios, né, da anulabilidade e da nulidade do negócio. Também podemos dizer que esse termo invalidade do negócio jurídico, ele pode ser chamado de sanção jurídica, né? Aplicada ali a um negócio que foi feito por ambas as partes e apresenta um vício. Esse vício aí nós vamos ver aí um pouco mais para frente. Os nossos amigos aí, eles vão dissertar sobre isso, vão dar uma explicada sobre esses vícios que compromete a validade do negócio, né? Aquela eficácia ali do negócio jurídico, a proteção do negócio, coisas que invalidam o negócio que você faz com uma outra pessoa. Podemos ressaltar também que ele não elimina por si só o negócio jurídico, mas ele tira a força dos efeitos, né, de forma plena ali do negócio e tudo mais. A invalidade, cara, ela ela vem ali de uma forma que surge como uma resposta, né, cara? Uma resposta ali para neutralizar qualquer coisa que tenha passado ali despercebido pela lei ali, moral e ordem pública. Ela sempre a invalidade do negócio jurídico ela sempre preserva a coerência do sistema, né? Então nós podemos falar aqui um pouco na próxima palavra, né, sobre a invalidade e a inexistência do negócio, É, né? uhum. Então, é de suma importância fazer essa diferenciação entre invalidade e inexistência, porque até a própria doutrina mesmo pratica essa diferenciação, né? Versa sobre essa diferenciação. Porque a inexistência, para a doutrina, ocorre principalmente quando se falta um elemento essencial, ou seja, a própria formação do negócio jurídico. É, um exemplo seria a ausência absoluta da manifestação da vontade da pessoa. Então, isso seria a inexistência do a inexistência. E já a invalidade é, entende que o negócio tem se construído do mesmo, tenha sido constituído mesmo que de forma defeituosa, é, mesmo tendo alguns problemas nele, né? É, cabe, cabendo, então, ao ordenamento jurídico dizer se ele vai ser
mantido, anulado ou desconsiderado pelos defeitos, pelas faltas que ele carrega consigo. Então, como que a nossa aula é focada principalmente na invalidade, a gente deixa um pouco de lado essa diferenciação entre invalidade e inexistência e vamos focar principalmente na invalidade. Um fato de suma importância é que a invalidade ela carrega em seu cerne duas principais espécies, certo? Uma primeira espécie chamada de nulidade e uma segunda espécie chamada de anulabilidade. A nulidade ela é uma hipótese que acontece mais graves, em questões mais graves, ou seja, tendo uma violação direta à ordem pública. E por ser mais grave, por carregar consigo essa gravidade, ela se torna ineficaz desde sua origem, né? E por isso, exatamente por isso, o juiz ele pode decretar de ofício. Ele mesmo pode falar e decretar a nulidade do ato. E também, por ela não se perder no tempo, ela pode ser convalidada a qualquer momento. Não tem um momento específico que tenha que ter a sua convalidação. Ou seja, depois disso tudo, ela carrega consigo o efeito ex tunc, que é aquele efeito de retroagir ao início, né? Um termo jurídico em latim, para significar que ela se retroage ao tempo, né? E já a segunda espécie, que é a anulabilidade, ela ocorre em efeitos, né? Em defeitos, na verdade, menos gravosos. Normalmente são ligados à proteção de interesse dos particulares. Então, ela precisa da provocação da parte interessada para que ela tenha-se para produzir os seus efeitos. E carregando consigo, além disso, o prazo decadencial. E então, posteriormente, depois disso tudo, o nosso amigo Ricardo, ele vai começar trabalhando e exemplificando, e depois a gente vai fazendo um bate-papo sobre o processo de nulidade, as características da nulidade. Obrigado, meu amigo Iago. Então, a nulidade, ela possui 4 características importantes. A primeira é a ineficácia radical, que é quando o negócio não produz mais efeitos jurídicos. A segunda é o reconhecimento de ofício. O juiz pode declará-la independente da sua provocação. A terceira é a indisponibilidade, que não admite confirmação ou ratificação pelas partes. E a última característica é a imprescritibilidade, que pode ser alegada a qualquer tempo, pois visa a preservação da ordem pública. Como o Iago deu o conceito da nulidade, que é quando o negócio já é viciado, quando é uma violação direta às normas da ordem pública, de acordo com o artigo 166 do Código Civil, ela possui algumas principais hipóteses. A primeira delas é que o negócio é celebrado por pessoa absolutamente incapaz, ou seja, pessoas menores de 16 anos, menores de idade, for ilícito, impossível ou indeterminável seu objeto, segundo inciso. Terceiro, o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. O quarto, não revestir a forma prescrita em lei. O quinto, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. E também tiver por objetivo, fraudar lei imperativa.
a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Então, são algumas informações importantes de acordo com o Código Civil, que são hipóteses. E também um dos efeitos, né, dessa nulidade, de acordo com o artigo 182 do Código Civil, é que o reconhecimento implica a eliminação retroativa dos efeitos do negócio, restabelecendo as partes ao estado anterior, como nosso amigo Iago falou sobre a ex-tunc. E também tem uma informação importante que a gente discutiu, que é a nulidade parcial. De acordo com o artigo 184 do Código Civil, pode atingir apenas uma parte do negócio jurídico, ou seja, pode preservar aquelas partes que não foram contaminadas pelo vício. Então, são algumas informações referentes à nulidade. Agora, o meu amigo João Vitor vai continuar. Então, gente, eu vou falar sobre a nulidade. Diferente da nulidade, a nulidade é uma característica do negócio jurídico. A anulabilidade, sim. Obrigado, Iago. É uma característica do negócio jurídico que contém um vício que permite a anulação do negócio, porém só mediante a provocação judicial. Em outras palavras, trata-se de um negócio jurídico inválido, mas produz efeitos até ser anulado por decisão judicial. A anulabilidade tem como suas principais características produzir efeito até ser anulado, ou seja, enquanto não houver nenhuma sentença judicial declarando anulação, o negócio continua produzindo efeito normalmente. A necessidade de provocação judicial, como já foi dito anteriormente, não tem uma anulação automática. É preciso que a parte interessada, prejudicada, entre com a ação para poder anular o lado. Isso aí. Tem prazo decadencial, que, em regra, é um prazo de 4 anos, porém, em casos de menores de idade, entre 16 e 18 anos, relativamente incapaz, tem um prazo de 2 anos ou até completar maioridade. E alguns outros prazos que são mais específicos. E também tem o efeito ex-tunc, como o Iago disse antes. O que acontece no ex-tunc? Uma vez anulada, volta lá para o início. Não, desde o início, nada que foi feito daquele. A partir do momento, vamos dar um exemplo, um contrato. A partir do momento que ela assinou o contrato, passou 2 anos. 2 anos depois, você volta lá no dia que assinou e perde o efeito naquele dia. Nada que ocorreu depois é válido, torna totalmente inválido. Entendeu? O efeito é produzido desde a sua celebração, ou seja, é inválido desde o dia da celebração. Quando é nulo, né? Sim, quando é inválido. Entendeu? Aí, como é ex-tunc, volta desde o dia da celebração, a partir do momento que é constatado alguma invalidez no contrato. Tem origens de vícios sanáveis. A anulabilidade decorre de vontade de vícios, podendo ser eles erro, dolo, estado de perigo, lesão, fraude a credores e coação. Tem convalidação possível, ou seja, o negócio anulável pode ser convalidado, desde que a parte prejudicada não se reaja, não provoque, não entre com ação, entendeu? A partir do momento que a parte prejudicada se omite, deixa que o que aconteça, não manifeste sua vontade de impedir o negócio continua normal e surtindo seus efeitos. E após essa convalidação, o negócio se torna juridicamente correto. Entendeu? E temos também a relatividade. O que acontece? A anulabilidade só pode ser alegada por quem tem interesse legítimo, ou seja, a parte prejudicada no vício. Eu for a parte prejudicada do vício, um primo meu não pode chegar e falar: nossa, acho que você foi prejudicado, não vai entrar na justiça contra isso, não. Apenas eu posso. A não ser nos casos de menores, entre 16 e 18 anos, que os responsáveis legais têm essa responsabilidade de
de reconhecer, de ir atrás e reconhecer de ofício pelo juiz. Entendeu? Então, a gente tem alguns exemplos, vou dar agora alguns exemplos de negócios anuláveis. Ô João, Oi, pode rapidinho, ser. só antes de você terminar de falar, eu acabei fazendo aqui umas anotações. Sim, sim. E por ser, por ser exatamente a partir de uma sentença judicial, ela não tem efeito ex tunc, ela tem efeito ex nunc. Por que ela é ex nunc? Não, então, é que a pronúncia do latim eu errei. Por quê? Verdade. Porque é a partir de uma decisão jurídica, de um ato jurídico, que ela começa a produzir os seus efeitos, entendeu? E para ela ser convalidada, um fato importante também, a convalidação se dá no fato daquela norma, né, daquele objeto volte a produzir seus efeitos. E para que ela volte a produzir seus efeitos, essa convalidação só pode ser em cima de dois fatores, que é em cima da forma e da competência. Nos outros, ela não pode voltar a produzir seus efeitos. Era só isso que eu queria ressaltar. Não, sim. Muito bem observado, Thiago. Então, eu queria dar aqui agora alguns exemplos de contratos anuláveis. Um contrato assinado por um relativamente capaz, sem assistência responsável, é um contrato totalmente anulável, pois tem um vício. Um menor incapaz não pode assinar um contrato sem ser responsável. Um contrato celebrado sobre coação, ameaça. A venda de um bem extremamente baixo do mercado em situação de lesão, ou seja, meu cachorro está morrendo, o Iago sabe disso, ele se oferece para comprar meu carro por R$ 5.000, meu carro vale 50. R$ 5.000 é o preço que eu preciso para salvar meu cachorro. Eu vou e vendo para ele. Ele vai tudo feliz, nossa, fiz um bom negócio. Não, esse negócio é anulável, pois eu estou em extrema necessidade. Entendeu? Grave necessidade, extrema necessidade. Então, é um negócio juridicamente anulável. Entendeu? Agora eu vou passar a palavra aí pro meu amigo Ricardo, eu acho que Ricardo. ele que vai falar agora. Não, minto, desculpa, Matheus. Meu amigo Matheus, eu me confundi aqui. É o Matheus? Para mim era o Ricardo que ia falar sobre ia falar sobre a disciplina dos efeitos, não? Fraude contra credores, na verdade. Não, no caso é o Matheus falando sobre simulação. Ah, é verdade. Isso. Verdade. Então, galera, a simulação ela é um vício, né, do negócio jurídico, é uma invalidade, né, do negócio jurídico, quando as partes, elas, em comum acordo, declaram ali por fora do negócio uma vontade do que realmente elas possuem, com o objetivo de ferir e enganar ali a pessoa que está do outro lado do negócio. Entendeu? Então, o artigo 167 do Código Civil, ele deixa claro que o negócio simulado ele é totalmente nulo. Ou seja, ele não existiu desde quando ele começou. Mais para preservar ali os efeitos do negócio, desde que válido em substância em forma, desde que ele tenha realmente acontecido. Quando ele vai lá para uma audiência ali, a pessoa recorre, o juiz dá totalmente nulo ali como simulação o vício desse negócio. Entendeu? E como pode ver, ele é totalmente o efeito ex tunc, né? Já que ele retroage pode ser falado diretamente pelo juiz, né? E a simulação,
ela é considerada, ela é ali verificada como um vício social, né? Pois ela afeta a confiança e a segurança ali do tráfego jurídico. O cara está agindo de má fé, tá se unindo com uma outra pessoa para agir de má fé com uma outra pessoa, entendeu? Que não está ali entendendo nada e está sendo ali passada para trás, né? Agora vai ser o Ricardo, né, que eu tinha até esquecido dessa parte, né? O Ricardo que vai falar sobre um pouco da Fraude contra fraude credores. contra Deixa, credores. deixa eu falar um pouquinho sobre os requisitos aqui da simulação, Ah, pode falar. Sim, com Pode, certeza. pode. que eu esqueci, mano. Nada, pode falar. Então, para ser configurado, né, uma simulação, existe ali algumas apontabilidades ali de um acordo entre as partes, né, que é o consolium fraudes, a divergência entre a vontade real e a declarada, né, a intenção de enganar terceiros ou de alcançar o fim proibido por lei, né, e a ausência de boa-fé na conduta dos contratantes. Nada mais é, senhores, do que passar alguém para trás com a ajuda de alguém. Entendeu? Num português claro, é exatamente isso. Certo. Então, até que enfim agora vai ser o Ricardo. Eu me perdi aqui no cronograma, mas agora vai ser o Ricardo. Até que enfim, Ricardo, me desculpa, cara. Não, cara, então, a fraude contra credores também é um vício social, né? O meu amigo Matheus falou sobre a simulação. E a fraude contra credores, no caso, é um ato quando o devedor insolvente ou que com o ato se torna insolvente, ele pratica um negócio jurídico que reduz seu patrimônio em prejuízo dos credores. Por exemplo, eu tenho um carro, um imóvel, né? E eu não tenho recursos para pagar uma dívida. Então eu transfiro esse carro, esse meu imóvel para um amigo, para alguém próximo, sem receber um valor de contrapartida. Ou seja, é um valor muito baixo, muito abaixo daquele pedido, né? Então o credor ele não consegue penhorar esse bem para poder quitar essa dívida. Então é uma maneira de fraude. Por exemplo, eu também tenho uma empresa e eu vendo os ativos dessa empresa para um parente por um valor bem abaixo do mercado. São maneiras de fraude. E para essa configuração existem três tipos. O eventus domini, que é o prejuízo aos credores, que é a diminuição ou dilapidação do patrimônio do devedor. Concílio fraudes, que é a intenção do devedor de fraudar, ele tem aquela intenção, aquele dolo exigido em atos onerosos, e a insolvência do devedor no momento do ato ou em razão dele. Então, são algumas maneiras de fraude contra credor que a gente conhece, assim, que acontece muito também. E ele carrega alguns efeitos, né? O, o- a fraude contra os credores. E o Por negócio. exemplo, Pode falar. isso, pode falar. Não, não, é. Deu um delay aqui. Então, o negócio, quando tem algum tipo de efeito, ele é anulável, né? Ele pode ser desfeito por meio de alguma ação, uma revocatória proposta pelos credores. Né? Uma informação importante é que a jurisprudência pode destacar uma função de equilibrar né, a proteção do crédito e também a segurança dessas relações de negócio. Então, um dos efeitos é que ele é anulável, a gente consegue anular. Certo. E por fim vai ser o nosso amigo. Sou eu, por fim. Vai lá. Eu, por fim, agora tem a fraude à lei. O que acontece? Quando ocorre a fraude à lei? A fraude à lei basicamente ocorre quando um ato jurídico aparentemente lícito tem a intenção deliberada de burlar a aplicação da norma legal. O que acontece? O ato usa um meio legal, permitido por lei, mas tem um fim ilícito para evitar a aplicação da norma. Pois o grande exemplo disso daí é a lei brasileira. Ela proíbe a venda de um bem de um bem a um herdeiro em determinados contextos. Para contornar isso, uma pessoa vai e doa o bem a um terceiro, que imediatamente vende ao herdeiro.
aparentemente tudo está certo. Você não é proibido de vender seu bem e o herdeiro não é proibido de comprar um bem. Porém, você consegue notar dentro do contexto que tem uma intenção de fraudar a norma sucessória. Ou seja, muito provavelmente, algum herdeiro está sendo prejudicado nessa situação, pois isso seria um adiantamento de herança, não uma venda, não sei se vocês conseguiram pegar. Basicamente, você pega a lei e usa um subterfúgio para prejudicar a outra parte ou obter uma vantagem de forma ilegal, mesmo usando atos permitidos, atos ilegais. Você usa atos ilegais para conseguir um resultado ilegal. A consequência jurídica da fraude à lei é a nulidade absoluta. Ou seja, o ato praticado com fraude à lei ele é considerado ato ilícito, consequência da nulidade absoluta do ato. O que seria a nulidade absoluta? Como, se não me engano, foi o Ricardo que disse. É a sanção máxima aplicada pelo jurídico. O ato não produz efeitos jurídicos válidos. Ele pode ser reconhecido de ofício pelo juiz, ou seja, mesmo que nenhuma das peças peça. Não é necessário que o herdeiro prejudicado vá lá e fale, entre com a ação, não. Qualquer pessoa presenciando esse ato ou sabendo desse ato pode alegar, pode reagir, pode provocar, a palavra correta, provocar uma ação ou qualquer outra coisa para que esse ato seja cancelado. A base legal desse ato no Código Civil Brasileiro é o artigo 166, perdão, que diz: é nulo o negócio jurídico quando for praticado com o objetivo de fraudar a lei imperativa, ou seja, meio modo sendo legal. Se ele tem o intuito de fraudar uma lei imperativa, ele se torna nulo. E eu vou dar aqui alguns. Gostaria de dar. Ah, não, desculpa. Eu esqueci de falar também que a gente também pode ter exemplo de nulidade parcial. Um grande exemplo disso é. Vamos lá. O Ricardo falou, O mano. Ricardo falou, pô. Não, o exemplo de Ah, nulidade tá. parcial nessa Ah, o fraude, exemplo não, o exemplo entendeu? não. Eu falei um exemplo de nulidade absoluta na fraude à lei. Agora dá um exemplo de nulidade parcial. Vamos colocar que eu fiz um testamento deixando 100% do meu patrimônio para um amigo qualquer. Eu gosto muito desse amigo, não quero dar nada para meus filhos, não. Eu desconsidero totalmente meus filhos. Isso viola a reserva legítima legal, que é de 50% do patrimônio tem que ser reservado aos hospedeiros. Ou seja, 50% do meu patrimônio é para os meus herdeiros. Eu não posso mudar isso, resolver dar 100%, dar 80%, não. 50% é reservado para eles. Ou seja, nesse caso, vai haver uma nulidade parcial no meu testamento, porque ao invés de doar 100% dos meus bens para esse meu amigo, só vou poder doar 50%. Então haverá uma nulidade parcial, não absoluta. Entendeu? É só esse detalhezinho que eu queria contar. E um ponto importante também do que você disse, né, sobre o artigo 166, é que ele, no caput, ele fala, né, que anula o negócio jurídico quando? E ele dá alguns incisos, né, são 7 incisos. E dentre eles, o sexto é o que diz exatamente o que é na fraude contra a lei, né, que vem escrito, tiver por objetivo fraudar a lei imperativa, certo? Mas ele tem outros casos, que é, por exemplo, celebrado por pessoas absolutamente incapazes, quando o ato foi ilícito, impossível, indeterminado, o motivo determinante, o inciso 3, né, agora, o motivo determinante for ambas as partes foi ilícito, inciso 4, não revestir a forma prescrita em lei, o inciso 5, for preterida por alguma solenidade em que a lei considera essencial para a sua validade, e o sétimo, né, porque o 6 eu já falei, o sétimo versa aqui quando a lei taxativamente declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem culminar na sanção. Então,
para deixar mais explicadinho, né? Que Sim. era o artigo 166, inciso 6, né? Que versa sobre esse fato, né? Sobre o ato de fraudar a lei, né? E agora o Ricardo, ele ia falar alguma coisa, não é, Ricardo? Ou não? Não, nesse momento não. Pensei aqui é que a gente tem um fechamento, uma síntese, né, para poder fazer referente ao que a gente considera o ponto mais importante da aula. Ah, então pode falar. Pode falar. Então, eu tinha pensado aqui, né, que a gente já conversou antes, que o ponto essencial, né, dessa aula é que a inviabilidade, né, a invalidade do negócio jurídico, ela funciona, na verdade, como um mecanismo de equilíbrio, né, garante que a ordem jurídica seja preservada, seja respeitada, tanto na esfera pública, né, quando acontece a nulidade, quanto na esfera de interesses particulares, quando acontece a nulidade. Então, é um mecanismo realmente de equilíbrio, né, para poder ser preservada e respeitada a ordem jurídica, porque nós conversamos e chegamos a essa síntese, né, esse fechamento. Sim. No modo aportuguesado aqui para os nossos seguidores aqui do canal do YouTube, né? Alguém que tenha sido passado para trás, senhores, uma divisão de bens, você por uma necessidade vendeu alguma coisa para uma pessoa e essa pessoa se aproveitou da sua necessidade e te comprou ali sabendo da sua necessidade, porque ela também precisa saber para ocorrer, né, a invalidade ali do negócio jurídico, entendeu? Ela também precisa saber que você estava passando aquela necessidade. É mais você correr atrás de um prejuízo que tenha ficado dentro desse negócio que você tenha feito com alguém, né? O que eu pude entender foi isso. Eu posso ter também entendido errado. Meus amigos podem me corrigir aí se eu estiver falando alguma besteira. Mas é isso. Sim. Então, eu acho que a gente conseguiu exaurir bastante, né, sobre o tema da invalidade do negócio jurídico, né? Que é a parte principal do nosso trabalho é exatamente trabalhar sobre a invalidade, né? E eu acho que a gente conseguiu trabalhar de forma bem coesa, certa, né? Como que até o Ricardo agora no fechamento ele disse. Ô Ricardo, faz aquela despedida nossa agora, pra gente cantar pra subir aqui. Que já tá Então, tarde, já tá tarde, vai fechar o local, já tá tarde. Então, agradeço então muito a presença de cada um dos meus amigos aqui, do Iago, do João Vitor, do Matheus, pessoas inteligentes e que me ajudaram muito também nesse aprendizado. Muito obrigado a cada um de vocês. Nada, tamo junto. Valeu, tamo Então, junto, gente. abraço, Ótima galera. noite. Tamo junto, boa noite. Até o próximo podcast. Boa noite.